Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje nós vamos fazer o fechamento do mês de agosto, cara. Tivemos ali uma performance horrorosa, não só do Bitcoin, mas também da maioria das criptos, então vamos conversar bastante sobre isso aí ao longo do vídeo, vamos lá? Então vamos lá rapaziada, vamos dar início aqui ao videozinho de hoje falando um pouquinho sobre o Bitcoin, vamos fazer o fechamento do mês e também falar um pouquinho sobre o que a gente deve esperar para o mês de setembro. Inclusive a gente vai entrar nesse assunto aqui agora, né? O que devemos esperar para o mês de setembro, não só do Bitcoin, mas para todas as criptomoedas de forma geral. Cara, teremos uma volatilidade absurda no mercado justamente porque a gente vai ter a atualização do Ethereum acontecendo agora em setembro. Para você que está totalmente perdido, a atualização do Ethereum já tem data marcada, eles estão falando aqui, ó, segundo desenvolvedores do Ethereum, espera-se que a atualização seja concluída nos dias 15 ou 16 de setembro. Cara, levando em consideração que podem ter atrasos, podem ter problemas, a gente tem que entender que o mês de setembro inteiro vai ser marcado por essa atualização, então é bem provável que teremos uma volatilidade gigantesca no mercado de forma geral, o que é muito bom para aquela galera que gosta de fazer day trade, para galera que gosta de fazer trade de curto período. Para finalizar o assunto sobre essa atualização, e se você tá perdido, isso aqui é basicamente uma atualização que vai acontecer no Ethereum, aonde vai mudar aqui a forma da verificação de dados, e aquela galera que montava vários computadores e várias rigs de mineração focadas somente em minerar Ethereum vão acabar sendo muito afetados. Continuando falando sobre as notícias que podem afetar o mês de setembro, nós temos aqui um recorde de alavancagem acontecendo nesse exato momento, não só no Bitcoin, mas também no Ethereum, o que pode acabar levando a um short squeeze pela frente, que é aquela movimentação de alta acontecendo de forma muito rápida. E a gente vai falar sobre isso nesse exato momento, porque a gente vai lá pro gráfico conversar bastante. Vamos lá? Então vamos lá, rapaziada. Já estou aqui com o gráfico na tela e vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse último mês com o Bitcoin. Logo de cara eu vou te falar uma coisa, pelo amor de Deus, nós tínhamos tudo para ter um mês maravilhoso para o Bitcoin e isso acabou não acontecendo. Impressionante, tá? Por que eu tô falando que a gente tinha tudo para ter um mês maravilhoso? Porque se liga só, cara, a movimentação que ele tava mostrando pra gente desde o mês de julho era uma movimentação positiva, a gente teve uma pernada de alta, a gente teve fundos aqui, ó, mais alto que os anteriores, a gente iniciou, né, o mês de agosto mais ou menos nesse candlezinho que você tá vendo aqui agora, se liga só. E o que a gente tava esperando? A gente tava esperando justamente uma continuidade dessa movimentação de alta, então a gente tava esperando aqui, ó, um fundo mais alto que esse fundo anterior e uma continuidade de toda a movimentação de forma maravilhosa, e isso infelizmente acabou não acontecendo. A gente teve um mês de agosto ali marcado por falha de renovação de máxima, por falha de renovação desse topo absurdo que é o ponto de 24 mil dólares. O Bitcoin não consegue romper o ponto de 24 mil dólares por nada. Ah, Yuri, mas ele chegou a romper e chegou a bater os 25 mil. Beleza, cara, mas a resistência em si era o ponto de 24 mil dólares. Ele tentou várias vezes e não conseguiu fazer o rompimento. Só por essa marcação que tá aqui no gráfico você consegue perceber. Ele bateu uma, bateu duas e bateu a terceira vez aqui agora e não consegue de forma alguma fazer o rompimento dessa barreira. E logo depois a gente teve a derradeira. Por quê? Porque a gente tinha um fundo muito importante aqui na região de mais ou menos 22 mil dólares que foi rompido com um candle de força absurdo, como você tá vendo aqui na tela. Lembrando que eu tô pelo gráfico diário aqui, tá? Ele fez o rompimento desse fundo anterior, já mostrando que ele vai trabalhar em outro patamar. Toda vez que você vê, cara, um candle desse tamanho, com abertura e fechamento sempre próximo, né, da mínima e da máxima, isso significa que o movimento ele foi muito forte, um movimento contundente. Desde que ele abriu aquele candle, ele começou a cair e ele foi até a hora do seu fechamento, ele continuou caindo. Então a gente entende que isso aqui foi uma movimentação muito forte, uma movimentação que significa sim uma mudança de patamar e não deu outra. Logo depois ele fez o que a gente sempre comenta aqui no canal, né, que seria aqui um pullback de 50% de toda essa movimentação para dar continuidade à sua movimentação de baixa. Então só de bater o olho aqui no gráfico, cara, a gente consegue entender, eu até botei aqui já marcado essa linha de tendência de alta, a gente consegue entender que quando ele caiu, ele bateu justamente aqui, ó, em cima dessa linha de tendência de alta, segurou durante um tempinho e agora acabou de fazer o rompimento dessa linha de tendência de alta. Yuri, o que isso significa? Cara, se a gente for fazer uma análise somente baseado em linha de tendência, a gente consegue entender que agora, né, que ele fez o rompimento aqui, ó, dessa linha de tendência, ele tende a voltar aqui na linha de tendência de alta justamente para continuar toda a sua queda. Essa é a movimentação padrão. Agora, se a gente for fazer uma análise padrão gráfica, olhando topos e fundos, a gente consegue também entender que esse rompimento, né, desse fundo anterior foi justamente ele mudando de patamar e jogando o preço para próximo dos fundos anteriores, que é mais ou menos essa regiãozinha aqui por volta dos 21 mil dólares. Segurou aqui durante um tempinho e agora ele conseguiu mais uma vez mudar
segurar o seu patamar, né, com mais um candle de força, ó, sempre um candle de força fazendo rompimento de uma região, rompeu a região de 21 mil dólares, jogando o preço para a região aqui embaixo, que é a regiãozinha, né, de 20 mil dólares, que é a região mais ou menos desses fundos anteriores que a gente tinha visto aqui acontecendo lá pelo fim de junho e o começo de julho, né, foi esse fundo que aconteceu aqui, 3 fundos que aconteceram aqui, que todo mundo identificou isso aqui como um fundo triplo, todo mundo já estava entendendo que isso aqui poderia ser uma virada histórica de movimento, mas isso não aconteceu. E o Bitcoin agora trabalhando na região de 20 mil dólares, a gente já pode entender que é um ponto muito, mas muito interessante para você começar a aportar a moeda, caso seja do seu interesse. Yuri, eu quero começar a aportar Bitcoin para o futuro, eu quero fazer um hold, eu quero comprar a moeda para largar daqui a 5, 10 anos. Vale a pena eu comprar agora? É óbvio que vale, a gente está num preço maravilhoso para você começar a fazer o seu aporte ali aos poucos. Lembrando sempre que isso aqui não é uma dica de investimento, é somente uma análise baseada no gráfico. Lembra aquela notícia que a gente viu lá no começo do vídeo sobre um possível short squeeze? Cara, esse short squeeze pode ser que aconteça, mas, sendo totalmente sincero, eu não acho que isso venha a jogar o preço de volta para a região de 24 mil dólares, né? Teria que ser muito otimista para a gente ver um short squeeze de coisa de uma semana a gente ver o preço voltando para a região de topos anteriores. Não, eu acho que pode acontecer, mas no máximo o preço vai ser jogado para a região aqui de fundos anteriores, que é por volta da região de 21 mil dólares. Então, se a gente for analisar o gráfico olhando somente topos e fundos, o que a gente está vendo aqui agora? A gente tem aqui, ó, essa movimentação aqui acontecendo, ó, o topo anterior, esse agora é um fundo, ele acabou de voltar, né, próximo da regiãozinha de fundos anteriores, porém, ele pode continuar subindo um pouquinho mais até a região aqui de 21.500 e 21.600, que é próximo da região de topos anteriores, para continuar caindo. Até porque a movimentação atual é uma movimentação de baixa, pelo amor de Deus, não se esqueça disso nunca, tá? E sempre vale a pena lembrar que quando a gente tira o zoom do gráfico, né, se a gente for fazer uma análise macro, a gente vai ver uma movimentação de baixa absurda, muito forte mesmo. E é por isso que você tem que entender que quando você compra um ativo numa movimentação de baixa, como tá acontecendo agora, é bem provável que ele continue caindo na sua cara, né? Não é para você ficar achando que você vai ganhar dinheiro de um dia para o outro. Então, só pra gente finalizar a nossa análise, vamos falar sobre o que é pra gente esperar no mês de setembro no caso do Bitcoin. A gente já tá vendo que o mês de setembro ele vai ser marcado pela atualização do Ethereum, então é bem provável que a gente tenha uma volatilidade absurda de preço, de variação e tudo mais, não só no Bitcoin, mas em qualquer criptomoeda. O ponto que a gente tem que ficar de olho, no caso do Bitcoin especificamente, é o ponto de fundos anteriores, que é a regiãozinha aqui, ó, entre 19 e 18 mil dólares. Vamos ver se o Bitcoin vai conseguir segurar pelo menos nessa região pra gente ver uma retomada no preço, né? Pra gente ver ele testando, por exemplo, as regiões de topos anteriores, que é por volta da região de 24 mil dólares. Agora, aquela pergunta que sempre fazem, né? Pô, Yuri, eu tô olhando aqui o gráfico, eu tô no meio do mês aqui de setembro e agora eu tô vendo que o Bitcoin acabou de fazer um candle gigante vermelho aqui, ó, rompendo a região entre 18 e 19 mil dólares. O que isso significa? Cara, se você vê esse rompimento acontecendo, significa que ele vai continuar caindo, dando continuidade a toda a sua movimentação macro que a gente tá vendo nos últimos meses do Bitcoin. Isso aqui é uma movimentação péssima, caso venha a acontecer, porque o rompimento desses fundos anteriores é bem provável, cara, que venha a jogar, né, o preço do Bitcoin aqui por volta da região de 12 mil dólares, que é o próximo ponto de interesse, que são os pontos aqui dos topos anteriores, tá? Se ele fizer de fato o rompimento dessa regiãozinha aqui de 18 a 19 mil dólares, cara, vai ficar um negócio bem feio. Então já é pra gente ficar esperando ele por volta da região de 12 mil dólares. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Eu vou até botar aqui, ó, o fundo marcado bonitinho aqui no meu gráfico. Vamos torcer para que ele consiga segurar nessa regiãozinha aqui e a gente tenha uma retomada agora para o mês de setembro, como eu acabei de falar, né? Uma retomada aqui por volta da regiãozinha dos topos anteriores de 24 mil dólares. Vamos torcer para que esse suporte aí consiga segurar. Se Deus quiser, isso vai acontecer, né? A economia não tá contribuindo nada para isso, mas vamos torcer para que isso aconteça. O único indicador que eu costumo olhar, né, que seria o estocástico, ele tá mostrando que ele tá sobrevendido, ou seja, ele tá num ótimo ponto de compra, né, que já tá se esgotando ali toda a movimentação de venda, mas, cara, é o que eu acabei de falar ao longo de todo o vídeo. Se você tá comprando um ativo que tá caindo, é bem provável que ele continue caindo. Não acredite somente em indicadores, ou também não acredite somente na desvalorização. Ah, tô vendo que o preço tá muito baixo, eu vou comprar. Beleza, mas você não tem que esperar que ele venha a se valorizar uma semana depois, pelo amor de Deus. Se você tá pagando barato, você tá pagando barato por algum motivo. E, cara, com certeza você não é o profissional do mercado que vai conseguir identificar exatamente aonde é o fundo daquele ativo, beleza? Bom, finalizamos a nossa análise por aqui e antes de finalizar o vídeo, eu vou deixar agora com vocês uma mensagem do nosso patrocinador, que
é a LoopPay. Já estou aqui no site oficial da LoopPay, lembrando sempre, cara, que a LoopPay é o melhor serviço de compra e venda de tokens e criptomoedas diretamente da sua wallet, pagando por Pix do Brasil. E o recado de hoje é o seguinte, cara, eles abaixaram consideravelmente as taxas que eles cobram a cada transação, tá? Eu já vou deixar uma tabela bem grandona aqui na tela e só de olhar para essa tabela você consegue entender que de acordo com o montante que você está comprando e de acordo com a criptomoeda ou o token que você está comprando, a gente vai ter ali taxas diferentes. Então, por exemplo, aquela galera que tem o costume de comprar um valor um pouquinho mais alto, né, de 3 mil reais, 5 mil reais de criptomoedas diretamente na LoopPay, ele tende a pagar menos taxa. Mas a gente também consegue verificar nessa tabela que a porcentagem cobrada, aquela outra galera que compra, por exemplo, pouquinho, né, a galera que compra 50 reais, 100 reais de uma criptomoeda específica, tende a não ser uma taxa muito alta. E eu vou te mostrar isso aqui agora na prática. Então vamos supor, cara, que você aí esteja com 200 reais, 100 reais e você queira comprar dólar. Yuri, qual é a melhor forma, né? A forma mais fácil de eu investir o meu dinheiro em dólar nesse exato momento? Cara, na minha opinião, a forma mais fácil de você investir o seu dinheiro em dólar, você resguardar, né, o seu capital em dólar, seria você comprando a criptomoeda Tether, que para você que não sabe, Tether, que seria a USDT, é uma criptomoeda, né, uma stablecoin, que ela tem o seu valor atrelado ao valor do dólar. Então, na teoria, um Tether sempre vai valer $1. Então, se você quer se resguardar o seu patrimônio, você quer comprar dólar de alguma forma, a forma mais simples seria você comprando a criptomoeda Tether aqui na LoopPay. Então, vou te dar um exemplo aqui agora. Pô, Yuri, eu quero comprar 100 reais de dólar, quero comprar 100 reais de Tether. Aqui ele já tá falando, ó, se a gente quiser comprar, né, 100 reais diretamente aqui na LoopPay, é só eu botar o valor. Eles estão falando que a gente vai receber aproximadamente aqui R$19,50 de dólar, acabou de atualizar para R$19,47 e aqui embaixo era para mostrar a taxa de processamento, porém nesse caso está aparecendo taxa grátis. E se você quiser também ter uma taxa grátis na primeira compra aqui na LoopPay, basta você utilizar o link que eu vou disponibilizar aí na descrição, que a sua primeira compra vai ser totalmente livre de taxa. Mas caso não seja a sua primeira compra, a taxa que você vai pagar de processamento vai seguir aquela tabelinha que a gente acabou de mostrar. Então basicamente, cara, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vou deixar todos os links possíveis da LoopPay aí na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço, valeu e tchau, tchau.